Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Clávio Bonfim, e hoje eu gostaria de contar o meu testemunho. Eu já contei esse testemunho em muitos lugares, já tenho esse testemunho gravado no YouTube, mas eu gostaria dessa vez de contar o meu testemunho falando em português, sem tradução, porque o vídeo que tem no YouTube foi gravado na Itália já há mais de 10 anos atrás e foi gravado com tradução para o italiano, e dessa vez eu gostaria de contar o meu testemunho aqui, sem a tradução. Eu conheci Jesus ainda muito cedo, ainda criança. Lá pelos meus 5 anos de idade, meus pais aceitaram Jesus e eu cresci indo à igreja e aprendendo tudo sobre Deus. E eu, desde os primeiros anos, assim, desde muito cedo, eu comecei a ter minhas próprias experiências com Deus. Eu, com 8, 9 anos de idade, eu já era capaz de orar por horas e eu já estava tão apaixonado por Jesus que eu falava assim: Senhor, se algum dia for para eu te deixar os teus caminhos, eu prefiro que o Senhor me leve agora, enquanto eu sou criança, mas nunca me deixe afastar de ti. Quando chega a adolescência, a vida toma outras cores, surgem outras coisas interessantes na frente da gente, de repente o mundo ganha outras cores e eu também deixei de fazer algumas coisas que são essenciais para a nossa vida cristã, como ler a palavra, como orar, como ter um momento de comunhão com Deus, e eu fui ficando muito fraco na minha fé. E quando nessa época eu não podia sair da igreja porque meus pais eram muito rígidos, mas com 18 anos eu ah, já estava trabalhando, já estava ganhando meu próprio dinheiro, então eu tomei a pior decisão que alguém pode tomar na vida. Um dia eu cheguei para o meu pastor e falei: pastor, a partir de hoje eu não sou mais membro da igreja, porque eu conheci a palavra de Deus e eu nunca quis ser uma pedra de escândalo, uma pedra de tropeço no reino de Deus. Eu não queria que as pessoas estivessem olhando para a minha vida e dizendo: Clávio se diz que é um cristão, se diz ser um cristão e está fazendo isso e aquilo. Então eu não queria escandalizar o reino de Deus. E fui para o mundo, saí da igreja, fui para o mundo e eu fiquei 13 anos no mundo. Nesse tempo que eu estava no mundo, a minha família estava orando insistentemente, constantemente, né, incessantemente por mim, especialmente a minha mãe. Todas as vezes que eu falava com ela, ela sempre dizia assim: filho, volta para Jesus. E eu falava: ok, mãe, um dia eu vou voltar, mas os meus pensamentos eram: eu vou primeiro aproveitar a minha vida no mundo, e quando eu ficar bem velho, aí eu volto para a igreja, eu peço perdão a Deus e o Senhor me perdoa e eu vou para o céu como todo mundo mais. Eu achava que eu era muito esperto, né? Mas a palavra do Senhor diz que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos, os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Deus tinha outros planos para a minha vida. Então aconteceu que chegou um dia, era um dia normal, como qualquer um outro. Eu não recebi nenhum aviso de que alguma coisa fosse acontecer comigo. Eu fui para o meu trabalho e naquela época eu era professor de inglês, sempre tive no mínimo 3 contratos, sempre dei aula de manhã, à tarde e à noite. Então, à noite eu cumpria o meu contrato com o governo de estado em uma escola da periferia. Eu cheguei à escola, dei uma prova. No intervalo, um aluno veio falar comigo e disse: professor, eu queria convidá-lo para uma festa. E eu falei: eu não posso ir, hoje é quarta-feira, amanhã eu tenho que trabalhar e eu não posso ir a essa festa. Mas ele insistiu, eu falei não, e aí ele falou: o senhor poderia pelo menos me dar uma carona, porque essa festa é a caminho da sua casa. Quando ele falou isso, eu não vi nenhuma maldade nele, né? E pensei: uma carona não é nada. E falei: olha, tá bom, então a gente se encontra depois da aula em frente da escola.
E assim foi. Depois que terminou a escola, eu encontrei com ele na frente da escola e ele estava com um amigo dele e me apresentou esse amigo, disse que estava indo também para essa festa e falou que tinha uma terceira pessoa, um outro amigo deles que também ia para essa festa, que estava numa pracinha ali próximo e perguntou se eu podia também dar carona para esse amigo deles. Eu falei, quem leva dois, leva três, não vi maldade nenhuma. Dirigi até a pracinha, os dois saíram do meu carro, eu fiquei sozinho no carro, e quando voltam, só os dois estranhos voltam, o meu aluno não volta mais. E eu perguntei para os dois, onde está o fulano, né? Falei o nome do meu aluno. Eles falaram, ele está vindo aí. Mas falaram isso, puxaram um revólver 38, encostaram na minha cabeça e falaram, dirige, porque isso é um assalto, nós planejamos isso, nós queremos o teu carro e se você não fizer exatamente o que nós estamos mandando, nós vamos explodir os teus miolos aqui. Nesse momento, a primeira coisa que eu pensei foi em Deus. Eu falei, Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas o Senhor vai me livrar, o Senhor não vai deixar eu morrer dessa maneira. E os dois estavam muito nervosos, eles não deixavam eu falar com eles, não deixavam eu olhar no rosto deles. E eles falaram, dirige em direção à saída da cidade. Eu dirigi e antes que nós saíssemos da cidade, pegamos uma estrada chamada Estrada do Amapá. E depois pegamos mais uma terceira estrada. O tempo todo eles estavam dizendo que não ia acontecer nada comigo. Mas quando a gente pegou essa terceira estrada, eu ouvi o que eles estavam conversando. E eles falavam assim, tem muita casa por perto ainda, o trânsito aqui está muito intenso. E quando eu ouvi aquilo, eu tive certeza de que eu não sairia vivo desse sequestro relâmpago. Eu tive certeza de que eles iriam me matar. E aí eu comecei a pensar na minha vida. Eu conhecia já a palavra de Deus, conhecia a minha vida de pecado e a minha vida de pecado não combinava com aquilo que estava na palavra de Deus. E eu pensei, se eu morrer nessa situação espiritual na qual eu me encontro, eu vou direto para o inferno. E eu comecei a me desesperar. Eu não tinha medo da morte, mas eu tinha medo de ir para o inferno. E eu comecei a gritar para Deus com o meu coração. Falei, Senhor, eu sei que eu vou morrer agora. Esse não é o problema, que eu vou morrer agora. O problema é que se eu morro dessa maneira, eu vou direto para o inferno. E eu falei, Senhor, eu me arrependo de tudo de errado que eu fiz. Por favor, Senhor, perdoa os meus pecados. Faz alguma coisa por mim. Não deixa que eu vá para o inferno. Não deixa eu morrer dessa maneira, Senhor. E quando eu estava fazendo essa oração com o meu coração, os dois bandidos falaram assim, volta para a estrada principal. Voltei para a estrada principal, eles falaram, pega outra direção. Peguei outra direção, dirigi até onde foi possível, tinha chovido muito, acabou o asfalto, não era possível mais dirigir. Os dois falaram, agora para o carro. Parei. Desce do carro, desci. Deita no chão, deitei. E eles puxaram uma corda que eles tinham trazido com eles, amarraram as minhas mãos para trás e um deles falou assim, agora você vai levantar e vai correr sem olhar para trás. E aí eu me levantei e comecei a correr e o que estava com a arma começou a atirar. Deu o primeiro tiro, não pegou. Deu o segundo tiro, não pegou. Deu o terceiro tiro, não pegou. E o outro gritou para ele, cara, tu vai matar ele? Ele disse, é claro que eu vou matar. Tu achava que a gente ia deixar ele vivo, otário? Falou assim, né? E aí ele correu atrás de mim, me deu uma rasteira, eu caí no chão, ele me levantou segurando pelo meu pescoço aqui, encostou o revólver na minha cabeça aqui, deu o primeiro tiro. Não satisfeito, encostou o revólver no meio do meu peito e deu o segundo tiro. Com o primeiro tiro eu já apaguei, já fiquei inconsciente e eu fiquei caído no chão. Eles achavam que eu tinha morrido, né? Com certeza Deus fez com que nenhum sinal de vida mais tivesse em mim. E eu não sei quanto tempo eu fiquei inconsciente, mas as minhas primeiras lembranças que eu caía, mas não chegava a lugar nenhum. Eles tinham pego o carro e foram embora e eu fiquei ali caído no meio da estrada. Mas de repente, as primeiras coisas, minhas primeiras lembranças é que eu lembro que eu caía, mas não chegava a lugar nenhum.
e de repente eu comecei a ver muitas luzes na minha frente, luzes muito lindas, como eu nunca vi, de cores lindas. Havia muita claridade mesmo e muita luz. E aquilo me fez com que eu tivesse uma paz tão grande. Eu olhei para o céu e no céu tinha algo como uma tela de cinema muito grande. E eu olhei e ali naquela tela de cinema estava passando um filme e era o filme da minha vida. Em pouco tempo eu vi a minha vida inteira passando na minha frente, eu vi detalhes da minha infância que eu já tinha esquecido, e no final eu via o meu funeral, o funeral do meu enterro, e eu sabia de tudo. Eu sabia que eu tinha morrido e demorou 4 dias para acharem o meu corpo, e quando acharam o meu corpo, transportaram o meu corpo de avião para minha pequena cidade. E ali na sala dos meus pais estava sendo o meu enterro. E aquilo tudo era tão. O meu enterro não, estava sendo o meu funeral, né? O meu velório, essa é a palavra. O meu velório. E aquilo tudo era muito real. Eu realmente acreditei que aquilo tivesse acontecendo. E eu comecei a pensar no que tinha sido a minha vida, né? Essa cena do funeral, do velório. Eu não via mais naquela tela de cinema, mas eu estava olhando de cima para baixo e eu estava vendo tudo aquilo e achando que aquilo era real. E eu comecei a pensar no que tinha sido a minha vida. Eu pensei, eu vivi uma vida tão egoísta, eu nunca fiz nada por ninguém e morri de uma maneira tão horrível. E quando eu estava com esses pensamentos, eu ouvi 2 vozes. E alguém perguntou, então ele volta ou ele fica? E uma voz disse, ele volta. Quando a voz disse, ele volta, eu ouvi um barulho no meu peito, era a minha respiração. E esse barulho me colocou consciente novamente. E a minha primeira reação foi uma reação de choque. Eu pensei, como que eu posso estar vivo? Eu levei um tiro na minha cabeça, um tiro no meio do peito. Como que eu posso estar vivo? Mas eu lembrei que nós servimos a um Deus que faz milagres. E eu pensei, talvez Deus ainda tenha um plano para a minha vida. E eu pensei, eu posso até morrer, mas eu vou morrer lutando pela minha vida. E eu me levantei, eu comecei a caminhar, e eu caminhei mais de 3 quilômetros, perdendo quase todo o meu sangue. Comecei a ficar tão fraco e parecia que eu ia cair novamente. E eu falava, Senhor, não permita que eu caia, porque se eu cair, eu não tenho condições mais de me levantar. E eu caminhava naquela estrada, eu não sentia os meus pés no chão. Era como se eu estivesse flutuando no meio da estrada e uma mão estivesse me empurrando para frente. De repente eu não tinha mais medo e para mim era indiferente se eu morresse ou se eu ficasse vivo. Eu só sentia muito o amor de Deus por mim, a proteção do Senhor. O Senhor dizendo, eu estou no controle da tua vida. Não se preocupa, eu estou cuidando de todos os detalhes. E de repente comecei a ver luzes novamente. Pensei, não, estou morrendo. Pensei, eu estou morrendo novamente. Mas não, eram luzes naturais, luzes reais de um restaurante. Cheguei àquele restaurante, gritei por socorro, mas não apareceu ninguém ali para me socorrer. E eu caminhei mais à frente uns 500 metros, havia uma casa, eu gritei por socorro e apareceu ali um casal de velhinhos e eu falei o que tinha acontecido e eles falaram, a gente não pode te ajudar. Vai na próxima casa. Mas eles falaram isso não que fossem pessoas más, mas porque eles não tinham um carro, não tinham uma moto, não tinha... e a gente estava muito longe da cidade, eles realmente não podiam me ajudar, mas eles tinham um telefone celular e eu implorei para eles, faz uma ligação para minha casa. E nessa época o meu irmão Cláudio morava comigo e ele estava até altas horas da noite com os colegas fazendo um trabalho da faculdade. E eles falaram com meu irmão não queria acreditar. Eu peguei o telefone e falei com a minha própria voz, falei, Cláudio, é verdade, eu levei 2 tiros
eu tô morrendo e o culpado é o meu aluno da escola tal, e eu dei todas as informações, falei, se eu morrer, você conta tudo isso para a polícia, liga para a polícia agora, e o meu irmão ligou para a polícia, pegou o endereço com esse casal, e mais ou menos uma meia hora chegou todo mundo junto, os meus dois irmãos, o carro do resgate do Corpo de Bombeiros, o SAMU, e eu fui levado às pressas para o hospital. Mas quando eu cheguei ali ao hospital, Deus já tinha preparado tudo para mim. Naquela noite estava de plantão os melhores médicos, o melhor cirurgião, a melhor neurologista, e quando eles viram os primeiros exames, eles não acreditavam no que os exames estavam mostrando. O tiro na minha cabeça, a bala bateu no osso, rachou o osso, mas não entrou, saiu raspando as minhas costas aqui, feriu minhas costas, mas não entrou. O tiro no meio do peito, esse acertou em cheio, a bala passou a menos de meio centímetro do meu coração, perfurou o meu pulmão, saiu aqui embaixo do meu braço. Como eu estava com as mãos amarradas para trás, essa bala entrou novamente no meu braço, aqui no meu músculo, e até hoje eu tenho essa bala aqui. Isso aconteceu de quarta para quinta-feira. Na próxima semana, na terça-feira, eu já saí do hospital caminhando com as minhas próprias pernas. No domingo, papai tinha vindo ficar comigo. Papai falou, filho, vamos à igreja. Eu falei, vamos. E aí tem aquele momento maravilhoso, quando os irmãos fazem convite para entregar a vida a Jesus. Eu fui ali à frente só para confirmar o que eu já havia decidido há dias atrás. Eu falei, Senhor, a partir de hoje o que eu quero para a minha vida não é mais importante, mas o que o Senhor quer para a minha vida. E eu devolvi a minha vida a quem ela realmente pertence, a Jesus. E o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Eu era muito consciente já desde o início de que eu seria muito ativo no reino de Deus, mas eu nunca me imaginei fazer o que eu estou fazendo hoje, né? Uns 4 meses depois, eu já estava super feliz na presença do Senhor. E um dia minha mãe tinha vindo ficar comigo, eu falei, mãe, vamos à igreja. E nós fomos a uma igreja na periferia da nossa cidade, e quando chegamos ali, a presença do Senhor era tão real, eu sabia que Deus estava ali. Eu só não via com os meus olhos, mas eu sentia a presença do Senhor muito real dentro da igreja. E no meio do culto o Senhor se manifestou e falou comigo, disse, filho, eu fechei a boca da morte para você porque eu tenho grandes planos na tua vida. Eu te levantarei e você pregará o meu evangelho em lugares onde você nunca pensou em colocar a planta dos teus pés. Somente ser fiel a mim, te prepara na palavra e consagra a tua vida. Quando Deus falou isso comigo, eu falei, Deus, eu vou pregar a tua palavra, euzinho aqui. Senhor, eu não sou pregador da tua palavra, eu tenho aqui a minha vida, a minha carreira, como é que eu vou abandonar tudo isso e vou sair pelo mundo? Mas eu falei, Senhor, se é o Senhor quem está falando essas coisas comigo, o Senhor vai falar mais, o Senhor vai me convencer, até que eu não tenha dúvida nenhuma de que é o Senhor quem está falando comigo. Amados, e Deus não falou na próxima semana, demorou até Deus começar a falar comigo, mas quando o Senhor começou a falar comigo, era com muita frequência. O Senhor falava através de sonhos, o Senhor falava através dos seus profetas, até o dia que o Senhor falou assim, filho, presta atenção, muito em breve você vai receber um convite, aceita esse convite porque sou eu que estou te chamando. E eu fiquei imaginando de onde vai vir esse convite. Com certeza é para a África, né? Porque geralmente quando tem um chamado missionário na vida das pessoas é sempre para ir para a África. E fiquei esperando meu chamado para a África. Só que do jeito que Deus falou, em menos de 3 meses aconteceu o convite e era para vir para a Alemanha. Eu disse, Deus, o que eu vou fazer na Alemanha? O que eu vou fazer na Europa? Eu pensava assim, né? A Europa já é um continente evangelizado e tal. E quando eu cheguei aqui, né? Cheguei aqui pela fé, só conhecia uma pessoa, uma família, né? Que me recebeu aqui.
e não tinha a garantia de que eu ia ter um sustento para viver aqui, ou que eu ia ter um visto, eu não falava a língua. Quando Deus me chamou, eu não tinha absolutamente nada, não falava a língua, não tinha visto, não tinha o sustento, mas eu sabia que Deus, quando chama, Deus, quando tem um chamado nas nossas vidas, Ele se responsabiliza pelo nosso chamado, Ele vai providenciar tudo aquilo que nós precisamos para cumprir a nossa missão, para cumprir o nosso chamado. E assim foi. Amados, Deus abriu as portas, abriu não, Deus escancarou as portas da Alemanha para mim. Eu fiquei 6 meses aqui, como não tinha visto, voltei para o Brasil, dei entrada num visto de estudante, o visto demorou mais ou menos quase um ano para sair, mas quando saí, tá nesse quase um ano, eu frequentei a Escola de Missão das Assembleias de Deus, a EMAD, em Jundiaí, e fiz o curso de Missões Transculturais. Quando eu terminei o curso, pouco tempo depois saiu o visto, e em maio de 2006 eu voltei definitivamente para a Alemanha. Cheguei aqui, comecei a reunir a turma de língua portuguesa. Na época eu não falava alemão, comecei a estudar o idioma, e quando eu finalizei o meu curso de alemão, que não tinha mais como renovar o visto como estudante, falei: Deus, agora é contigo. E nessa época o Senhor abriu uma porta numa igreja internacional. Através dessa igreja eu conheci o nosso seminário teológico. Aqui na Alemanha fiz teologia. Em 2013 eu terminei o meu curso de teologia, foi o ano que eu casei também, e essa igreja me deu o ok para minha ordenação como pastor, e aqui estou trabalhando no Senhor. Hoje estamos fundando uma missão nova, né, com o intuito de fundarmos uma igreja. Aqui estamos trabalhando juntos com a Sabaoth Church de Milão, e tem sido uma bênção. E eu estou aqui pregando o evangelho todos os dias, fazendo discípulo, trabalhando para o Senhor, muito feliz com Jesus. E o que eu tenho para dizer para você é: amados, vale a pena nós entregarmos a nossa vida ao Senhor. Então, quando eu entreguei a minha vida a Jesus, comecei a fazer aquilo que a palavra diz, né? A construir a minha casa sobre a rocha. Então a minha vida passou a ser transformada, a ser mudada pelo Senhor. Hoje eu tenho tudo aquilo, tenho muito mais do que aquilo que um dia eu sonhei para a minha vida, e eu estou muito feliz com Jesus, estou muito satisfeito com Jesus. O Senhor Jesus transformou a minha vida, o Senhor Jesus me deu uma nova identidade, me deu uma vida nova, e eu estou muito feliz. Então, para você que está me ouvindo, e você quer uma mudança positiva na tua vida, amado, a primeira coisa que você tem que fazer é entregar a sua vida a Jesus, aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Jesus é suficiente para nos justificar diante de Deus. Através de Jesus nós iniciamos um relacionamento com Deus, e nesse relacionamento com Deus, Deus vai mudar tudo aquilo que precisa ser mudado na tua vida. Eu não sei o que está te faltando, talvez está te faltando paz, talvez está te faltando alegria, talvez está te faltando realização, satisfação. Uma coisa eu tenho para dizer para você: independentemente do que está faltando, Mateus 6,33 é a chave para a tua vida. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E acima de tudo, amada, a coisa mais preciosa que tem é sabermos que nós fomos reconciliados com Deus. É saber que nós, no nome de Jesus, podemos chegar à presença de Deus, que nós temos acesso à presença de Deus, que nós fomos reconciliados e que podemos viver em um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor Jesus. É sabermos que se o Senhor voltar hoje, é sabermos que se hoje o Senhor nos chamar para si, nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Porque o Senhor, Ele não apenas nos dá uma vida nova aqui nessa terra, mas Ele nos dá a certeza da salvação, a certeza de que nós passaremos a eternidade com Ele. Nós precisamos hoje ainda ter essa certeza, dizer assim: se o Senhor me chama hoje, se eu aparecer na frente do Senhor hoje, Ele vai dizer: bem está, meu filho, seja muito bem-vindo, você vai passar a eternidade comigo. Então, amados, vale a pena nós entregarmos a nossa vida a Jesus. E tudo começa
com uma oração sincera na qual nós dizemos: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso do teu perdão. Eu aceito o Senhor como meu Senhor e Salvador da minha vida, como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Dá-me, Senhor, o teu Santo Espírito e me ajuda na minha caminhada cristã. No nome de Jesus, no teu nome, Jesus, assim eu oro. Faça essa oração e procure uma igreja bem próxima da Bíblia, uma igreja que vive a palavra de Deus. Procure contato com outros cristãos para você aprender a ser verdadeiramente um discípulo de Jesus Cristo. E se você não tiver ninguém e precisar de uma orientação, me escreva. Eu tenho o maior prazer de indicar a você uma igreja, né, aí perto da sua casa. Eu tenho muitos contatos com igrejas no mundo inteiro, então eu posso te ajudar de uma maneira ou de outra. Eu vou ficar muito feliz. Você pode me escrever aqui pelo YouTube ou pelo Facebook, nas minhas páginas, nas minhas mídias sociais. Eu estou em todas as mídias sociais com o meu nome, Clávio Bonfim. Você me acha no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter, em tudo quanto é mídia social. Eu estou aí divulgando a palavra de Deus. Eu terei o maior prazer em te ajudar também, você, a ter essa vida abundante que Jesus prometeu. Jesus falou em João 10:10, o ladrão, ele só não veio senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu estou aqui testemunhando dessa vida maravilhosa com Jesus Cristo. Eu sou uma testemunha do Senhor Jesus, de que Ele é fiel e poderoso para mudar as nossas vidas, porque mudou a minha vida. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.